Olá! Sejam bem-vindos ao Conexão Blue, o podcast do Intercambista. E eu tô muito feliz de vir aqui bater mais um papo com vocês, dividir a minha experiência e também sempre teremos um convidado. Então continue aí assistindo os nossos podcasts, os nossos conteúdos, que a gente sempre vai trazer novas experiências e novas informações para vocês. Continuem seguindo a gente nas nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso canal do YouTube, enfim. Hoje viemos falar sobre um assunto que muita gente nos questiona, principalmente para mim, que morou 6 anos e meio em Dublin, na Irlanda. E eu fui sozinha, mas lá no meio do caminho eu conheci alguém e o intercâmbio que era para ser de solteiro se transformou num intercâmbio de casal. E hoje não teria como não trazer a pessoa que transformou meu intercâmbio de solteiro para casal, não é mesmo, Bruno Preti? É isso aí, é casamento, né? Pois é. Já foi no topo, já. O topo do topo. Eu achei legal trazer esse tema, porque às vezes a gente traz convidados pro podcast, mas é legal também não só trazer só a experiência de vida deles, mas trazer alguns temas específicos. Então, hoje iremos falar sobre intercâmbio de solteiro versus intercâmbio de casal. E aí? Você gostou desse tema? Eu gostei. Eu acho que pode ser Você um pouco polêmico, participou dos né? dois lados, né, Bruno Preti? Você também participou dos dois lados. Ah, mas você me deixou participar do intercâmbio de solteiro por um mês. Uma semana. Minha filha, o jeito que você vive intensamente, um mês pra você vale 2, 3 anos. Eu deixei você livre durante um ano. Mas não tem como você deixar livre, a gente nem se conhecia naquela época ainda. Mas Deus te deixou livre durante um ano. A pessoa Ele sabia o que iria acontecer. Bom, se você tem algum outro tema que você gostaria que a gente trouxesse aqui no podcast, não só sobre intercâmbio de casal e solteiro, mas qualquer outro tema relacionado a intercâmbio, comenta aqui que a gente está de olho nas sugestões de vocês para trazer convidados que possam falar sobre o assunto, falar sobre o tema. E aí, que hoje a gente vai contar um pouco da nossa história. Para quem não sabe, nos conhecemos no intercâmbio. Eu era uma simples donzela de 21 anos. 21 anos. Qual a sua idade agora? Baby, 32. Tá, velhinha. E você? Mas antes de começar, queria dar parabéns pelo projeto da Blue Conexão Blue, tá? Conexão Blue tá demais, os convidados estão incríveis, as entrevistas estão demais, a gente tá curtindo bastante. E eu tô feliz de novo, né, de ser convidado, tá participando. E hoje para falar de um tema um quanto polêmico, né, mas vambora, né? É que na realidade, assim... Polêmico não é polêmico. Tranquilo. É um pouco polêmico, porque a nossa história é um pouco polêmica. A gente recebia muitos contatos, pessoas, muitos casais, né, que vinham com essas perguntas pra gente. Sim. Até porque, estrategicamente, você fez o maior sucesso no Conexão Blue, então a gente traz de novo quem faz muito sucesso no Conexão Blue. Ah, legal. Foi muito massa, foi legal a experiência. Contando um pouquinho da sua história. Contando um pouquinho da minha história. Mas vem cá, depois eu quero entrevistar você também, viu, senhorita Luana? Já vamos combinar aí com o pessoal. Quem quer ver a Luana gravando aí, ó, vem aqui dar entrevista. Contando os podres e a gente colocar ela na parede, a intercambista. gente vai... Exatamente, vamos gravar com você. Bom, se você quer uma entrevista com Luana Leite, comenta aí embaixo. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu tinha 21 anos quando eu decidi ir pra Dublin. Isso. Você tinha? 25. 25. 2 babies. Hoje você tem? Nenezão. Hoje eu tenho 36 ainda. Você já tem 36? Eu achei que você ia falar 35. Calma, você tem 36? Eu tenho 36. Em julho agora você vai fazer 37? É. Luana, você sabe que eu vou fazer 37 em julho, né? Sério? Cara, me deu um certo bug. Eu jurava que você ia falar 35. Minha filha, você tinha 21. Você tem 32. Já se passaram 11 anos já. Você tá uma senhora. Você já tá rumo aos 40 agora. Tá pensando o quê? Ô, Bruno, eu tenho só 32. Quem tá rumo aos 40 é você. Eu tô muito mais próxima do 30 do que do 40. Mas intercâmbio tem idade? Senão o pessoal vai começar a se assustar, Óbvio que não. Né? Até porque se você me falar agora, vamos fazer um intercâmbio, saio correndo pra fazer minha mala. A gente fez intercâmbio em família. Exato. Mas vamos lá. Bora. Você chegou em maio de 2011. Maio de 2011. E eu cheguei em maio de 2012. Maio de 2012. Quando Deus estava escrevendo as nossas histórias, ele falou: Bruno vai pegar... Nossa, vai sofrer tanto nesse relacionamento com essa pessoa com personalidade forte que eu vou dar 1 ano a mais pra ele de descanso em Dublin, pra depois eu meter a bomba na vida dele. Mas não, Deus caprichou pra mim, amor. É?
Enfim, A Bruno gente Prete... rindo aqui das nossas piadas internas aqui. Bruno Prete chegou dia 11 de maio? Eu cheguei no 9 dia de maio. 5 de maio de 2011, às 17h20. Quase que o é nascimento de um voo filho. tradicional que os brasileiros chegam ali na Irlanda, né? Você foi com qual companhia aérea? KLM? Eu fui Air France. Air France? Air France, Air France, KLM. Eu fui de Ibéria, fiz uma conexão. Foi uma conexão em Madrid. Você fez em Madrid, eu fiz em Paris. Paris. É. Fiz em Madrid. Meu, um dos aeroportos mais lindos que eu já vi na minha Nossa, vida. lindo, é verdade, né? Muito É o bonito. aeroporto de Madrid. O teto todo Gigante, colorido, um arco-íris. É Aí, verdade. a primeira vez eu fiquei apaixonada pelo aeroporto, mas depois, todas as vezes que eu voltei pro Brasil, a gente sempre voltava de Ibéria, eu não aguentava mais aquele aeroporto, eu queria conhecer outros É aeroportos. verdade, a maioria dos nossos voos pro Brasil Era os mais baratos, né, mais gente? barato. A gente vai Ibéria, no mais barato, pelo menos na época, era um dos convencional. um dos mais baratos. Sem muitas exigências. Sim. Importante E é aí, eu cheguei literalmente, o Bruno chegou dia 5 de maio de 2011, e eu cheguei, tipo, lá pelo dia 9. Dia 11. Dia 11? Dia 11. Eu cheguei dia 11 de maio de 2012. Foi. Literalmente, gente, um ano depois. Pra ser vizinho de porta. É, mas a gente ainda vai chegar lá. Isso. Nesse um ano de solteiro, qual foi o principal ponto positivo de você ter ido sozinho, assim? Depois você sabendo que, né, hoje você sabendo que é um intercâmbio de casal e de solteiro, qual foi o principal ponto positivo pra você? Tirando pegação, no caso. A gente tá falando sobre intercâmbios. Eu sou um rapaz comprometido. Mas naquela época não, querido. Bom, vamos lá. Eu acho que só o fato da pessoa estar solteira, você já tem mais liberdade, você não tem tanta responsabilidade com relação a se preocupar com, enfim, né, a responsabilidade de estar com uma outra pessoa. Sim. Então, eu acho que isso acaba que você consegue realmente, talvez, fazer coisas que talvez em casal vai rolar um pouco mais, assim, uma discussão. Acho que questão de sair, talvez, eu penso assim, por exemplo, viajar. Por exemplo, eu quero ir para tal lugar. Meu, se você tem o seu dinheiro, você tá com um amigo ali, alguém, você pega e vai. Sim. Agora, um casal, às vezes, sei lá, o cara quer ir para Paris e a menina quer ir para Roma, na Itália. E aí a grana tá curta, aí fica aquela discussão. Então, assim, esse é um grande ponto positivo, por exemplo. A gente já viu vários casais, assim, né, debatendo, eu quero ir para esse lugar, eu quero ir para aquele. Não, mas a gente vai gastar tanto dinheiro. Então, acho que isso é uma vantagem, né? Você acaba se prendendo mais, né, naturalmente. Você acaba se prendendo mais e, enfim, então... Aí começa, acho que, várias coisas a misturar nesse sentido também, né? De estar num outro país, de você estar ali conhecendo gente nova. Então, às vezes eu sentia assim, né? Por exemplo, quando você está solteiro, você só vai. Aí agora com casal, você já começa, né, tendo que fica um pouco ser mais preguiçoso. Seletivo. Bater um vento mais gelado, você fala assim, vamos sair hoje não? Eu tô tentando não me comprometer aqui, na verdade. Né? Não tenho. Pra mim, eu acho que o principal ponto positivo de fazer intercâmbio sozinho é você ter isso da liberdade, porque, tipo assim, você não vai ficar em casa sozinho, então você acaba se forçando mais a sair e conhecer gente. Quando você tá em casal, você acaba ficando um pouco mais acomodado, porque você não vai nunca ficar sozinho. Você sempre vai ter alguém para lhe conversar, dividir. Então, você não tem essa necessidade tão grande de ter que fazer o movimento, de sempre sair, de buscar novas pessoas. Eu acho que isso é até uma dica para quem vai de casal. Porque o que realmente... Como que vai funcionar a rotina de vocês, no sentido de... Como que vocês vão fazer para poder fazer seus novos amigos? Uma das coisas que eu acho que mais pesou no nosso relacionamento, falando da nossa experiência, foi justamente a gente viver tão eu e o Bruno que uma hora o meu grupo de amigos e o dele era o mesmo. Então a gente não tinha um tempo só para mim, um tempo só para você, né? E eu acho que isso acabou pesando um pouco na nossa rotina, morando no exterior, que a gente sentia muita falta de eu ter, tipo, o meu grupo, você ter o seu grupo. Então, eu acho que isso é uma dica muito legal pra quem vai de casal, assim, né? Acho que no começo a gente tinha grupos, cada um tinha o seu começo, grupinho, mas, assim, os grupos também acabou que todo mundo virou amigo. Virou um grupão. Virou um grupão. Sim. E depois todo mundo foi embora. E ficou o cabeção da malhação. Os cabeções da malhação. A gente ficou...
Gente, pra quem é da geração Z, que não sabe o que é Cabeção da Malhação, é que tem um personagem do Cabeção da Malhação que, tipo, todo mundo ia embora da Malhação e só ele ficava. Ele ficou, sei lá, 20 temporadas. Aí eu falava que eu e o Bruno, a gente era o Cabeção da Malhação. Todo mundo ia embora e a gente ficava lá na Irlandinha. Mas assim, resumidamente, ficou um ano sozinho. E aí, a princesona que chegou. Fiquei um ano sozinho, né, morando com os meus amigos. Sim. Então, Eram quantas pessoas? Quantos meninos na sua sala? 8. 8 meninos. Pra 3 quartos. Não, 2 quartos, amor. Ah, é? Eram é que eu conto quartos. A sala como quarto. 2 quartos. Então, a sala... É que eu conto a sala como quarto. A sala acomodava. Mas assim, só pra... Né, às vezes isso pode assustar o pessoal, né? Poxa, aquela velha lenda da Irlanda, né? Que não tem acomodação. Que, na verdade, era pra ser 3 pessoas num quarto e mais 2 pessoas no outro quarto. Um outro amigo, ele morava no apartamento do lado, mas ele não saía da nossa casa. Neste caso, o Thiago. E os outros 2 iam embora. Só que acabou que decidiram continuar mais tempo na Irlanda e a gente ficou todo mundo tão próximo e falou, vamos ficar todo mundo. E o Gabriel, que esteve aqui no último podcast... Que chegou para ficar que chegou também nessa transição do Nilo indo embora com o Gabriel, enfim... e aí acabou que a gente se deu todo mundo muito bem e não foi nenhum problema a gente ter pessoas ali na sala, né, para poder dividir. Então, nesse um ano antes de você chegar, realmente eu pude ter a oportunidade de estar mais livre nesse sentido, acho que conhecer mais gente, acho que sim, talvez, porque eu trabalhava em escola, então por eu trabalhar em escola, você acaba virando uma referência para todo mundo que chegava, então tinha todo aquele papel de ajudar o pessoal, levar para abrir conta no banco, na época tirar PPS, conhecer o centro da cidade, fazer um tour. Então você acaba fazendo bastante amizade, você acaba virando uma referência, mas isso também assim, te traz uma responsabilidade diante do seu trabalho, né? Você não pode sair quebrando tudo, estourando tudo. Pelo menos eu sou assim, né? Sua imagem profissional. Minha imagem profissional. Mas foi um ano assim realmente que deu para aproveitar bastante. Eu viajei bastante também, conheci quantos lugares? Ibiza. Foi a minha primeira viagem, foi para Ibiza. Mas você sabe que Ibiza não é tudo aquilo que o Pânico na TV mostrava pra gente, né, na época que a gente assistia Pânico, né, na Rede TV lá. É bem diferente. É bem diferente, assim, né? O pessoal acha que tipo, expectativa e realidade. É um pouco daquilo, mas na prática não é bem aquilo, assim. É diferente. Você vê muita família, pai, mãe com crianças, cachorrinho correndo atrás da bolinha. Então, tem um pouco disso, assim. Sim. Mas foi minha primeira viagem internacional. Pode ser que Ibiza não seja um destino onde um casal também pense em ir. Pra gente, acho que não seria um problema, né? Pra gente seria tranquilo, mas para outros casais, então, pode ser que seja um sonho do cara ou da menina, ou sei lá, vice-versa, e acaba sendo um problema, né? Tipo, eu não quero ir porque vai ter mulheres lá fazendo topless. Que é super comum. É super comum. Mas mulher, gente, é de novinha até senhora de idade, tá? Porque teve uma vez que a gente foi pra Itália, pra Sardenha, que eu não queria olhar, mas quando eu vi, o meu olho já tava assim, ó, tum, não tem pra como senhora olhar. Mas lá, quem tomando olha mais... sol, e eu fiquei tipo assim, meu Deus, gente, porque eu não tô acostumada, é um negócio diferente. Os latino-americanos, você pode reparar, eles são os que olham mais. Então, assim, a gente tava andando, é o que você acabou de falar, você tá indo assim, de repente, você vê aquela coisa saltitante. Ai, meu Deus. Dependendo da situação. Então, não tem como não olhar. Não é. Acaba que não tem assim. O olho faz. Você. E aí sempre cutuca do lado. Você tá vendo ali? Sim. Mas você começa a perceber que você tá algo sendo. o diferente. Diferentão. Porque tá todo mundo acostumado. Nas primeiras impressões, nos primeiros momentos, a gente ficava assim. Mas como a gente ficou, acho que 4 ou 5 dias, depois a gente já. Tipo, porque você pode deixar outra pessoa desavontade. É verdade. A outra pessoa pode ficar um pouco, sei lá, desconfortável, né? Sim. Aí, ok, você pegou num ponto interessante. Você trabalhava numa escola e morava num prédio. E aí, passa-se um ano. E aí, o que acontece? Você chegou. Eu estava lá pesquisando, contando um pouco sobre a minha parte. Eu estava lá pesquisando sobre intercâmbio. E uma amiga minha, Dani Devico, eu sempre menciono ela, porque não tem como. Ela estava finalizando o intercâmbio dela. Ela foi para Dublin para ficar 3 meses. Foi. E aí que ela falou, bom... Eu falei, amiga, eu tô pensando em fazer um intercâmbio, mas não sei exatamente pra onde. Ela falou, amiga, se você quiser ir pra Dublin,
pra Irlanda, eu tenho quem te indicar, tipo, pessoas conhecidas minhas, porque eu tô indo embora, mas eu fiz amigos. E aí eu falei assim, cara, será? E aí na época me explicaram sobre Dublin, sobre Irlanda, né, sobre a permissão para trabalhar. Eu vim de uma família que não ia poder ficar me mandando dinheiro mensalmente, eu tinha que ralar, eu tinha que correr atrás. E aí eu pensei, cara, talvez seja o melhor lugar, porque a princípio eu tava pensando em fazer tipo intercâmbio na África do Sul. Verdade. Uma coisa, tipo, nada a ver com a outra. E aí, beleza, fechei. Falei, tá, amiga, então me passa o contato desses seus amigos. Eram 3 amigos, sendo que 2 meninos, né? Era a Charlene, você e o Gabriel. Isso. O Gabriel eu já entrevistei aqui no podcast. Corram pra assistir, porque, sem brincadeira, tá incrível o podcast dele, ele contando um pouco da história dele. Ele foi pra ficar como turista e ficou 4 anos em Dublin. Eu lembro hoje o dia que ele chegou lá no apartamento, entrou e depois a história toda a gente contou aqui no podcast. A gente acompanhou, tipo, desde o início, né? Foi incrível. E a outra pessoa era o senhor Bruno Pretti. E aí, na época, Instagram não era muito comum, pra vocês verem como é da época do EPA. E na época era Facebook. Uhum. E aí a Dani me passou, olha, tá aqui o perfil desses 3 amigos. Adicionei a Charlene, o Gabriel e o Bruno. A Charlene na época me aceitou, o Gabriel me aceitou, a gente começou a conversar, a trocar ideia, eles tirarem as minhas dúvidas e tudo mais. E nada do Bruno Pretti me aceitar. Foi. Aí, eu adicionei já, tipo assim, eu adicionei ele em dezembro pra janeiro. Sério, foi tudo isso? Uau. Que foi quando eu fechei meu E intercâmbio. foi quando ela foi embora também. Exato, foi nessa época. Verdade. Fechei de dezembro pra janeiro. E aí foi quando eu adicionei vocês. Só que eu fui embarcar em maio, Bruno. Nossa, muito tempo depois. Só agora você tá percebendo que você ficou 5 meses sem me aceitar? Mas no Face não tinha algo quando adiciona vai pro spam, alguma coisa assim? Não. Você simplesmente não me aceitou. Mas eu já estava trabalhando em escola naquela daí? época. Eu estava com 2 trabalhos naquela época. Eu trabalhava no pub e trabalhava na escola. Foi bem na transição que eu saí do pub, eu estava no pub na escola e aí eu estava saindo do pub só para ficar focado integral trabalhando na escola. Então era muita coisa para fazer. Pode ser que, enfim, acho que não... E o Kiko? Passou. Passou. Valorizei, né? Essa latinha que passou. Acabou passando. E aí que Bruno não me aceitou, beleza, vida que segue. O Gabriel me aceitou, a gente conversou, tanto é que a gente combinou dele me buscar no aeroporto pra me ajudar e tal, não sei o quê. Ele me levou até a acomodação. E aí a gente já ficou amigo. Nisso, eu falei, Gabi, eu estou precisando de lugar pra morar. Então, se você souber de alguma coisa, ele falou, Lu, eu tenho um amigo meu que mora comigo que conhece o landlord, que são os proprietários dos apartamentos, né? As pessoas que alugam o apartamento. E eu falei, cara, fala com ele. Porque nisso eu já tinha feito amizade com algumas meninas e a gente tava procurando um apartamento do zero. Assim, se fosse da vontade de Deus, né? Porque não é sempre que a gente consegue um apartamento do zero. Ele falou, cara... É um apartamento do zero, tipo, entra todo mundo no mesmo apartamento. Isso, ao mesmo tempo. É. E aí eu falei, cara, se der certo, obrigada, Jesus. E aí ele foi falar com o amigo dele. Ele falou, Lu, a gente conseguiu um apartamento aqui no mesmo andar que o meu. O meu é o 28 e o apartamento que tá vago é o 31. Se você quiser vir aqui ver, beleza. Falei, beleza, eu vou combinar com essas minhas amigas, porque aí eu já tinha conhecido metade dos estudantes de Dublin, que eu quase não falo. E aí, juntei as minhas amigas e fomos lá ver o apartamento. Na época, só tinha ido eu e a Ananda, se eu não me engano. Foi. E a gente foi até o apartamento, estávamos lá na sala do Gabriel, na casa onde o Gabriel mora. Vocês foram em casa porque eu Porque tava a gente esperando tava o landlord esperando o chegar landlord. e morava no mesmo andar, né? Isso. Era no primeiro andar e ia ser vizinho de porta. Isso, eu tava lá esperando na sala e aí entra um baixinho marrento, atrasado pra ir treinar. Então ele só tipo, e aí, beleza? E aí, só cumprimentou de longe. E aí, beleza? Ai, vocês? Ah, não. Daqui a pouco ele vai estar lá. Fica tranquilo, não sei o quê. E eu, tipo assim, beleza. Tipo, nossa, se acha. Foi isso que eu pensei na hora. Quanta intensidade. Quanta Se intensidade. acha. Tava trabalhado o dia inteiro, tava cansado, tinha que chegar Não, em porque casa. aí na hora eu percebi que você era a pessoa que não tinha me aceitado. Aí eu falei, cara,
Eu pensei na hora, eu adicionei ele no Facebook, ele não me aceitou. Agora chega aqui, tipo assim, de longe, cumprimentei aí, beleza, beleza? Tipo assim, Essa meu... parte você nunca tinha me falado, é? Na hora, você que associou, você não sabia antes? Na hora eu vi que era você. Ah, tá. E aí eu falei, nossa, esse que é o cara que, tipo, nunca me aceitou, amigo da Dani, que a Dani falou que eu super podia contar, só que não, né? Só que não? Até então. Ah. Até então. Porque, tipo assim, 5 meses esperando você me aceitar, a primeira vez que eu vejo você pessoalmente, você faz... E aí, beleza? Minha filha, pra você colher, você tem que plantar antes. Ai, tá bom. Não é assim, não é de repente que vai começar a dar frutos assim. Nossa, mas depois também que virou o botão, Ué, tem que ser assim. plantei bem. Então, tá vendo? Aí, o que aconteceu? Beleza, Bruno foi treinar e aí a gente foi conhecer o apartamento. O Gabriel tava como nosso tradutor, porque eu não falava nem My name is Luana na época, não, tipo, zero. E o Lee, na época que era o landlord, apresentou, falou o preço, a gente já falou com as meninas, todo mundo falou, não, fechou. Era um apartamento de 3 quartos, nosso apartamento era até melhor que o de vocês, né? Porque Era maior, tinha era suíte. maior, tinha suíte e mais 2 quartos. Maior, tudo maior. Balcony também, pro fundo. E aí, fechamos o apartamento. E ali, naquele dia, oficialmente, eu seria vizinha de Bruno Prete. Foi. Aí, quando eu saí do apartamento... Vocês mudaram, tipo, uma semana, 10 dias depois. 10 dias depois. Porque vocês estavam acabando o tempo da acomodação de vocês. Acho que eles estavam fazendo alguns reparos no apartamento. E vocês iam pegar a chave, entrar no apartamento zerado, contrato do zero. Foi, assim, literalmente um achado. Um achado. Eu tinha em Dublin 8, que era uma localização ótima. Eu tinha esse contato, né, com esse landlord, né, na época. E, então... Newmarket Hall. No Newmarket Hall, em Dublin 8, near St. Patrick's Church. Foi lá mesmo. E a gente... Muita saudade, que ela é muito legal lá. Mas foi isso, então a gente conseguia fazer indicações, né, para as pessoas, mas assim, coincidiu que deu super certo para vocês, né, de pegar o apartamento sem ninguém, não ter que dividir com outras pessoas e fechar o grupinho de vocês. É possível, por isso que a gente fala para as pessoas, né, quem está indo fazer intercâmbio, é difícil, não é algo fácil para você conseguir acumulação, você tem que se dedicar, você tem que ir atrás, mas também é possível. Sim. Acontece de aparecer, que foi o caso de você, seu e das meninas. Naquela época já não era assim tão fácil de conseguir, tipo, tinha que... Não, mas nunca foi fácil. Nunca foi fácil. A gente falou, a minha amiga que indicou, apresentou a Irlanda pra mim, ela foi em 2008. Ela falou pra mim naquela época, Bruno, o problema aqui é a acomodação. Estamos em 2022. E a gente tem a mesma discussão com relação à acomodação até nos dias de hoje. Então, até porque são ciclos, as pessoas vão, ficam um tempo e vão embora. Tem que ter paciência, chegar, dar um ralo, ir atrás, enfim. Sim. Às vezes vai ter que abrir mão de alguma coisa ou de outra, porque nem sempre vai ter a vaga perfeita. Exato. Mas tem oportunidade, sim. E aí, beleza. Aí você foi pra academia, quando a gente tava saindo do apartamento, você tava voltando da academia, aí finalmente você me cumprimentou, tipo, e aí, beleza? E aí, deu certo o apartamento? Falei, então, a gente gostou, acho que a gente vai ficar, não, beleza, pô, sejam bem-vindas e tal, não sei o quê. Foi ali que a gente se conheceu pessoalmente, e aí, depois disso, já convidaram a gente pra um churrasco. Não, acho que não. Foi, depois disso já foi churrasco. Meu aniversário? Não, antes, que teve um outro churrasco dos vizinhos. Não. Que tem foto até. Foi. Seu aniversário foi só em julho. Não, mas não foi aí que a gente ficou a primeira vez. Você nem lembra, tá vendo? Não, porque aí... Não, entre isso a gente acabou indo pro pub numa festa brasileira. Teve uma festa... Isso. Aí depois, acho que uns 15, 20 dias depois disso... Que teve o churrasco. Aí a gente se encontrou no pub, no Turk's Head, teve uma festa brasileira. Tinha muitas festas. Tinha muitas festas brasileiras, era um pub na época, pra quem tá na Irlanda. Coxinha. Rolava muitas festas brasileiras lá, e a gente, aí nos encontramos, e aí acabou rolando, né? Foi isso. Não, então, e sabe o que é o mais legal? É que quando eu fechei meu intercâmbio, o que eu mais prometi, olhando no espelho, estou tendo um investimento altíssimo e eu vou correr de brasileiro. Passa para primeiro mês de intercâmbio da Luana, morando com brasileiro, ficando com brasileiro. E aí, expectativa? Olha, sério. Cuspi e caiu uma tsunami na minha testa. Mas é que o brasileiro, a gente tem preferência por brasileiro, né? Eu acho que o que acontece é que quando você tá num outro país que você não conhece absolutamente ninguém, nada... Eu fui um bebê, cara. Eu fui com 21 anos.
Não, 21 anos já é grandão já. Mas hoje que você tá com 32, você se considera um bebê naquela Não, época. Mas 21 anos já... Sim, bebê é forma de dizer no sentido de você se sente um pouco mais receosa. Então, tipo... Eu não te achava receosa não, Luana. Eu não te achava nem um pouquinho receosa, não. Nem um pouquinho, mas vamos lá. Não sei de onde você tirou isso. Eu estava muito bem, vivendo felizmente, alegremente, aproveitando intensamente. Então, segue o baile. Enfim, mas no sentido de você se sentir amparada por pessoas que falam o seu mesmo idioma. Então, eu acho que isso acabou pegando muito pra mim no início. E eu acho que isso é um ponto tanto pro intercâmbio de solteiro quanto pro intercâmbio de casal. De você saber realmente ter essas estratégias. Cara, não fica já prometendo que você vai correr de brasileiro, porque brasileiro é a pessoa que mais vai te ajudar, não adianta. É a pessoa que vai te acolher nos momentos que você mais vai precisar. Ai, nossa, eu quero correr de festa brasileira. Cara, depois de um tempo, você quer matar a saudade da sua cultura. Então, não é pra você ir lá bater, nossa, a carteirinha todo dia lá, que você vai. Mas uma vez ou outra é gostoso. Não dá uma sensação de orgulho, tipo... Claro quando você que vai dá. pra uma festa brasileira e tudo mais? É que o pessoal fala assim, tem muito brasileiro, tem muita festa brasileira. Tem, mas é a minoria. A maioria são as festas Festa dos gringos. dos gringos, dos irlandeses. É opcional, você escolhe onde você quer ir. Foi o que você acabou de falar. Você chegou, conheceu as meninas brasileiras, uma ajudou a outra de alguma Sim. forma, porque todo mundo chegou na mesma época. E a gente fez a indicação do apartamento e deu certo, você foi vizinha de brasileiros também. E acabou que virou um ciclo de amizade ali mesmo. Que ficou pra sempre. E você se arrepende disso? Não. Exato, eu também não me arrependo. E eu acredito que isso acabou não influenciando. Não é isso que influenciou no meu intercâmbio. Não. Eu acho que o que influenciou mais no meu intercâmbio foi o meu foco. Porque aí o que aconteceu? Um ponto muito importante para quem vai em intercâmbio de casal. Você não jogar a responsabilidade pro outro para treinar o inglês. O Bruno já foi com inglês, mas eu cheguei lá crua. Então, o que acontecia? Eu adoro contar essa minha tática. Estava eu num date com meu boy, Bruno Preti. O que eu precisava? Conquistá-lo. Meta, conquistá-lo. E aí, que eu não falava nem My name is Luana. E aí? E aí, que toda vez que a gente ia pra um date, que nada mais é do que um encontro, date é encontro, eu falava assim, eu olhava o cardápio rapidinho, eu falava, ai, Bruno, eu vou querer uma batata e um suco. Você pede pra mim esse hambúrguer, mas eu vou no banheiro rapidinho. Espertinha, né? Espertinha, né? Por quê? Porque eu não queria treinar o meu inglês na frente dele. Por quê? A sensação que eu tinha é que brasileiro a gente é de reparar muito. E aí, o que acontece? Me dava uma sensação de que, tipo, cara, ele vai me achar uma idiota, cara. Ele vai achar que eu sou uma retardada. E aí, o que acontecia? Eu evitava de tentar treinar o meu inglês na frente dele por pura vergonha. Tudo bem que a minha situação é um pouco diferente porque eu tava conhecendo ele, eu não tinha intimidade com ele. Mas, durante quase os meus 7 anos de Dublin, eu vi muitos casais que já tinham tempo de relacionamento que também tinha vergonha de falar um na frente do outro em inglês. Então, eu acho que esse Ou também... sempre tem um que puxa mais do que o puxa outro mais que o e o outro outro. fica se escorando naquele que... Exato. Né? Então, eu acho que isso também é um outro ponto para você prestar muita atenção quando você for de intercâmbio de casal, para que isso acabe não prejudicando a sua experiência, né? Porque, querendo ou não, a gente acaba sendo influenciado por outras pessoas. E se tem alguém para pedir para você, para fazer a ligação, para resolver seus problemas, obviamente que você vai ficar estagnado. Mas olha só que interessante. Essa é a sua versão, né, da história, como você se sentia. Você é uma pessoa, tipo, que você é super comunicadora, você não se importa não se importa o que as pessoas pensam, acham, mas naquela situação de intercâmbio, em um outro lugar, um outro idioma, você foi um pouco contra, tipo, né, você assim... Contraditória. Porque você se sentiu numa situação onde, caramba... Totalmente fora da minha zona de conforto. Fora da zona de conforto, e é normal. Mas a minha impressão, eu lembro que um dos nossos primeiros encontros, acho que foi depois do que a gente ficou a primeira vez. Você lembra que você perdeu seu celular, roubaram seu celular? Alguma Fiquei coisa arrasada, assim? aí você foi me ajudar a comprar No dia outro. seguinte, nós fomos comprar o seu celular. E eu lembro Vocês têm noção a Grafton disso? inteira. Eu fiquei com o garoto.
Eu fiquei com a garota no pub e no dia seguinte roubaram meu celular. Eu falei, cara, você pode me ajudar a ir lá na loja comprar um celular? É. Tem coisa mais... A gente foi na loja, situação. a Grafton inteira, você falando, falei, cara, como essa menina fala, meu Deus do céu. E aí eu falei assim, ela deve rasgar no inglês, ela já deve ser super fluente, porque ela é toda descolada, comunicadora. E aí a gente Super. entrou, na época ainda era o Vodafone, né, que tinha as melhores promoções na época. A gente entrou na loja. Eu não falei nada, e você também não. E eu lembro da situação de você indo conversar. Eu achei que você super desenrolou bem. Mas pra você... Nossa, eu achei que eu fui ridícula. Não, porque você Mim foi, mim você vai, fez, mim quer um celular, mim por favor. mas você estudou, você fez inglês no Brasil antes disso. Você foi no nível intermediário, né? Você, Não, isso é no um ponto Brasil, muito No importante. Brasil você foi no nível intermediário, seria. Pro Brasil chegando lá, muda. A gente sabe. Beginner. Mas, por exemplo, a minha impressão, o que eu tava vendo, eu falei, poxa, ela consegue desenrolar super bem, porque foi você praticamente que pediu o chip, tirou algumas dúvidas ali e colocou o crédito. Foi? Aí, sim, foi, pô. Aí eu lembro que eu só dei algum auxílio. Eu falei, olha, tem esse celular aqui e tal. Enfim, foi o celular que a gente foi comprar, precisa comprar o celular chip, né? Foi exatamente isso. A gente tá agora tô relembrando, são gente, 10 lembrando anos que são 10 atrás. anos, É bastante tempo. E a minha impressão foi que você já falava bem, assim, você se garantia bem. Não, você não era fluente, obviamente. Não. Mas você se garantia bem. Já você pensava que não falava tão bem. E aí o que aconteceu? A gente começou a se relacionar, né? A gente ficou a primeira vez em maio. Em setembro, nós já estávamos namorando, né? A gente foi viajar, fazer nossa primeira viagem como amigos. Enfim, depois a gente começou a namorar. E acho que aconteceu um pouco disso. Você ficou um pouco na zona do conforto, indo muito por mim. Comecei a ficar. Né? Eu ia mais na frente, falando. Eu tentava, às vezes, provocar. Isso é uma dica para os casais também. Eu tentava estimular ela, provocar ela, dela falar inglês quando a gente chegava em algum restaurante. Eu odiava. E ela ficava um pouco brava comigo. Ficava puta. Ela ficava putaça comigo. O que custa você Pede falar, aí pra caramba? mim, o que custa? E hoje você sabe, você olha pra trás e fala, poxa vida, Não, foi a melhor várias coisa. oportunidades que eu poderia ter tido lá atrás de ter falado, tentado, e eu ficava me esquivando e só ia nas costas do Bruno. E a gente vê muito isso acontecendo com os casais. Sim, muito. E já, por exemplo, só pra concluir, o solteiro, numa situação dessa, ele vai ter que se virar se ele não tiver ninguém com ele. Ralando, Agora, um tchai. casal que tem um que fala melhor do que o outro, pode ser um tchau. problema, aquele que fale menos ficar dependendo do que fala Exato. mais. Então Isso é um fica a ponto. dica. Isso é um ponto. E assim, tudo que a gente tá falando aqui não é ponto positivo e ponto negativo. São pontos para vocês se alertarem na experiência de vocês. Tanto quanto solteiro, quanto casal. Porque, às vezes, não é só porque você vai solteiro que você não vai acabar se escorando num amigo ou em alguém que você conhece lá. Não, eu concordo que não, mas, por exemplo... Mas casal é mais você fácil. mas se você tá... cheguei, não fiz amigo, uma pessoa mais fechada. É que você tem que lembrar que você é uma pessoa, assim, muito... Você é sociável, você conversa. Tem gente que é mais acanhado, tem gente que é mais Exato. tímido, tem gente que... Que aí sofre mais ainda. É um pouco mais difícil, então Sim. tem todos os tipos de pessoas. Né? É. E é engraçado, porque olha como que a nossa mente, ela boicota a gente, né? Porque a imagem que eu tenho é que eu passei a maior vergonha da minha vida a primeira vez que eu fui falar inglês na sua frente pra ir lá comprar o celular. E na realidade você tá falando que não. Então, quantas vezes as pessoas acabam deixando de treinar o seu inglês com vergonha do que o outro vai pensar e, na verdade, às vezes a pessoa não tá pensando nada daquilo que você tá achando, sabe? Então, assim, quantas oportunidades você acaba perdendo de evoluir, de crescer, de ter experiências maravilhosas com medo do que o outro vai pensar. Foi uma dessas coisas. E eu particularmente acho também que um ponto, assim, ressaltando entre isso, é que quanto mais a pessoa é nova, existe mais a tendência da gente se preocupar mais com o outro. Eu acho que isso também é um ponto muito positivo para quem vai mais maduro pro intercâmbio. Eu sinto que quanto mais maduro você consegue ter um aproveito diferente, né? Um melhor aproveito, porque eu acho que isso é muito pessoal. Tem gente que é super madura com 21 anos e não é madura com 35. Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, a minha cabeça com 32 é completamente diferente da minha cabeça de 21. Com 21, eu ainda tinha muito essa vergonha. Com 32, quando a gente foi pra Malta, tudo bem que eu já falava. Mas com 32, tipo assim, eu já com 28, 29, quando a gente foi pra Malta, eu já desenrolava, já falava. Tipo, tinha coisas que eu ainda falava errado, porque eu já tava um pouco parada no inglês, mas eu já não me importava mais. Mas isso foi assim, eu diria que o seu
primeiro um ano, talvez primeiros meses, talvez o primeiro um ano que você se escorou muito em mim. Acho que foi o primeiro ano. Depois você, obviamente, né? Aí eu tive que começar a engatinhar Você sozinha. começou a se virar sozinha, Até porque porque você o meu tinha o seu listening já tava- trabalho, você tinha suas amizades, você fazia as suas coisas. Até porque o meu listening já estava mais Apurado. acostumado, né? Ouvir eu já estava mais acostumada, porque são muitos sotaques diferentes. A gente acha que a gente só vai encontrar o inglês americano, o inglês britânico, mas não. Tem todos os tipos de cultura morando lá. Em qualquer país que você for fazer intercâmbio, existem diversas culturas diferentes que vão ter sotaques diferentes. Nós, brasileiros, temos sotaque em falar inglês. O turco tem sotaque, o chileno, o argentino, o coreano, todos têm sotaque. Então, você acaba tendo que treinar muito o seu listening para você poder entender bem. E eu acho que esse ponto do casal é muito importante, de vocês realmente olharem um no olho do outro e falar, vamos um ajudar o outro? Vamos, tipo, focar em quando você resolver isso, eu resolvo aquilo, para os dois terem essas experiências, né? E até pegando um gancho no que você falou agora há pouco, o brasileiro tem muito aquela... O brasileiro é muito piadista. Então, às vezes, você tá em casal ali e vai falar uma palavra, pronunciar uma palavra errado, enfim, conjugar um verbo errado, e aí o cara ou a menina vai, tipo, tirar uma onda. E isso acaba intimidando a outra pessoa, porque ela, pessoalmente, já está passando por várias transformações desde o momento que ela desembarcou no seu intercâmbio, no país que ela escolheu para o seu intercâmbio. Então, se você tem esse tipo de atitude com o seu parceiro... Ou até com os amigos, ali, né? Ou até mesmo com os amigos, você, tipo... E às vezes não é por maldade, é uma piadinha ali, tipo... Que a gente é assim. Ficou engraçado. É. Só que você pode estar começando a inibir uma pessoa, né? Deixar uma pessoa desconfortável para ela realmente se arriscar. E não adianta, você está investindo uma bala para fazer intercâmbio, porque não é barato. Chega lá. Então você tem que fazer o negócio acontecer e não adianta, porque vai se arrepender. Vai se arrepender depois. Poxa vida, eu poderia ter tentado mais e não tentei tanto assim. E aí passou, né? Porque parece que o tempo lá passa, tipo, 1000 vezes mais rápido do que aqui. Nossa, voa, é verdade. Tipo, passa muito rápido. Tanto é que quando eu pisquei o olho, eu falei, meu Deus, já vai fazer 1 ano que eu tô aqui e eu ainda tô com medo de falar inglês. Que eu tô com medo de me arriscar. Tudo bem que, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar também em escola. Meu primeiro emprego foi como cleaner, depois eu trabalhei numa agência de intercâmbio com brasileiros e depois eu consegui um trabalho na escola, onde eu ajudava brasileiros a irem para Dublin, só que dentro da escola tinha diversas culturas trabalhando comigo, mexicano, venezuelano, paquistanês, coreano, tudo. espanhol. Então eu tive que me soltar mais. Mas mesmo assim eu ainda ficava um pouco receiosa. E depois que eu comecei realmente a treinar mais. Falando um pouco agora sobre intercâmbio de casal. Porque de solteiro, resumidamente, é isso. Você tem que se virar e ponto. Você vai ter que sair totalmente da sua zona de conforto. E quando você vai de casal, você tem esse auxílio, às vezes, de um ajudar o outro. E isso acaba, às vezes, ou prejudicando ou ajudando. Tudo depende muito do foco de vocês. O solteiro, ele, por exemplo... Se ele não tem muito amigos ali, se fica falando mais com a família no Brasil, ele não vai ter um ombro ali, alguém para se escorar, para conversar, desabafar num momento difícil em alguma situação. Já o casal tem a vantagem de poder compartilhar os problemas juntos, o dia a dia juntos. E aí acho que vem o fortalecimento, né? Enfim, acho que a gente vai falar um pouquinho disso hoje também. Então, e aí esse é um ponto, né? Também depende muito da personalidade de cada um. Porque eu nunca sofri do problema vergonha, então eu já chego fazendo amizade, mas a pessoa que às vezes vai sozinha e é mais envergonhada, você pode levar tanto pro lado negativo, de tipo, meu Deus, eu vou ficar realmente sozinha, ou realmente aproveitar essa oportunidade como a grande experiência para você conhecer pessoas diferentes, né? Então, sair da sua zona de conforto e fazer esse movimento. Obviamente que dentro da escola, inevitavelmente você vai conhecer pessoas na sua sala de aula, nos passeios. A escola sempre promove passeios para você fazer com outros alunos, então isso acaba ajudando muito a estimular a fazer amizade. Opções do que fazer não faltam. Não falta, para conhecer pessoas. Deixa a insegurança de lado, o medo de falar inglês, de pronunciar, e vai para cima. Se você estiver solteiro, corre. E eu tô com um casal, um apoia o outro, para poder... Mas tentar não prejudicar, né? Como fala assim? de inglês, assim, no sentido de, tipo, não prejudicar de, nossa, as coisas que você fica falando, diminuindo a outra pessoa e tal. Falando um pouquinho agora sobre intercâmbio de casal, o que você acha? A gente
Tá, a gente começou a ficar em maio. Eu cheguei em maio e já comecei a ficar com esse garoto em maio. E ele acha que eu aproveitei alguma coisa da vida de solteira em Dublin. Não deu nem tempo de eu jogar um War, conquistar umas bandeiras. Você é uma mãe de família. Não deu tempo. Você é uma moça de igreja. Você vai fazer essas coisas, sério? Luana. Agora eu não vou fazer nada. Tô falando de antigamente. Ah, Mas enfim. seu filho vai ver isso aqui depois, tá bom? Meu filho, vou esconder. Tô falando que eu não conquistei bandeiras. Não tô falando que eu conquistei bandeiras. Luana. Uhum. Enfim. Ficamos em maio, começamos a namorar em setembro. E aí, em setembro, a gente... Nossa, já tava super grudado um no outro. É. A gente ficava revezando em que apartamento que a gente ficava junto. Um dia sim, um dia não. E aí, que em novembro, a gente decidiu voltar pro Brasil juntos de férias. Não era pra eu voltar, era pra eu ficar por lá. E aí o Bruno Prete me convenceu da Foi. gente fazer uma viagem, porque ele já tava com essa viagem comprada de navio Europa-Brasil. Foi uma viagem surreal, né? Foi incrível, uma experiência única. A única coisa que eu fico espetacular. chateada é porque eu implorei de joelho pra gente tirar foto do Jack and Rose no topo do navio. E até hoje eu não tenho essa foto, mas ok. E não vai ter, porque se a gente for lá, a gente cai, morre e já era. Ai, Bruno. Ah, Luana, pelo amor de Deus, cara. Jack and Rose, não aconteceu nada quando eles Filme, fizeram. minha filha, nossa vida é real. Ele que lá é filme. É Titanic de 1000 e bolinha. Enfim, e aí a gente voltou pro Brasil. Ficamos 15 dias em alto mar, foi incrível. A gente Foi. conheceu vários países, foi maravilhoso. Por 600 euros, lembra? 600 euros nós pagamos pra poder voltar pro Brasil. 600 euros, 15 dias de navio, surreal. Barcelona, Cádiz, Ilhas Canárias, Portugal. Lisboa antes, né? Barcelona, Portugal. Cádiz, Lisboa, aí Ilhas Canárias e depois 7 passamos ao dias lado em de alto Fernando mar. de Noronha. Não, 7 dias em alto mar, passamos pela África, Fernando de Noronha, aí para em Salvador, Rio de Janeiro e Santos. Passamos na África bem longe, assim. Mas deu pra ver lá na pontinha do tamanho do dedinho. Eu não vi, a Luana viu. Eu vi até girafa. Enfim, quando a gente foi pro Brasil, a gente teve que abrir mão da nossa vaga. Porque a gente ia ficar 1 mês e meio, se eu não me engano, aqui no Foi. Brasil. E a gente teve que abrir mão da nossa vaga nos apartamentos. Foi. Porque não tinha como a gente ficar pagando aluguel durante quase 2 meses viajando. E aí a gente fez uma oração, Deus nos abençoe e nos ajude voltando a encontrar um lugar pra morar. Nós cada um morava num apartamento, né? A gente falou, vamos voltar pro Brasil, eu vou ficar pelo menos 1 mês, e você tava 4, A gente ia 5 voltar junto, a meses, gente ia comprar passagem pra voltar Voltamos e a ideia é quando a gente voltar pra Irlanda, nós moramos juntos, né? E aí a gente teve uma experiência muito legal como casal. Porque aí quando a gente voltou pra Dublin, um dos melhores amigos do Bruno estava morando lá, em Dublin, o Juan. Ele foi, exatamente. 1 mês antes, 2 meses antes. A gente chegou no Brasil e ele foi pra Irlanda. Isso, 2 meses antes ele chegou em Dublin. E quando a gente voltou, então, pra Dublin, ele já tava lá. E junto com a gente, quando a gente foi, a minha prima, a Júlia, que por sinal é a madrinha do Romeu, minha prima e irmã, foi junto com a gente fazer intercâmbio. E aí a gente conseguiu um apartamento pra nós 4 morarmos. Isso, eu tinha um contato com o landlord, né? Eu liguei Com o mesmo pra landlord. ele, exatamente, expliquei pra ele a situação, falei, olha, meu amigo já tá aí, ele já pode ir lá visitar o apartamento, né? Assinar o contrato e a gente... Era um apartamento muito gelado. E a gente entra. E foi a primeira vez que nós fomos morar juntos. Com outra pessoa, com outras pessoas. Com outras pessoas, que era o meu melhor amigo e a sua prima, a Ju. Sim, exato. E mesmo morando, a Júlia e o Juan não se conheciam Eles pessoalmente. não se conheciam, explicamos assim. Eles não se conheciam pessoalmente. Não. Se conheceram lá. Isso. E aí, a princípio, era pra morar eu e a Júlia num quarto, o Bruno e o Juan Que no história outro. é essa? Você, não, acho que não. Sempre você no mesmo quarto e a Júlia e o a Júlia e o Juan no outro. A gente combinou. São 2 pessoas solteiras, os 2 solteiros na época. E eu, obviamente que existia uma preocupação da Júlia, né? Porque não conhecia quem que era esse cara, vou dividir o quarto com outro rapaz. Falei, gente, meu melhor amigo, um cara de família, super confiável. E a Ju ficou à vontade com a situação e deu super certo. E isso durou... 1 mês. Não foi 1 mês. Foi 2 meses no máximo. Não, a gente chegou em janeiro. A gente foi pro flat em abril.
Mas Durou uns eu 4 acho que meses. o Juan saiu antes, Não, o foi? Rua foi o que ficou no flat. A Júlia quem saiu, né? Aí o que aconteceu? Bom, nem lembro, faz tempo. A Júlia conseguiu um trabalho de au pair, que por sinal é super legal entrevistar ela pra falar sobre o trabalho de au pair dela. E aí ela foi morar com a família, e aí a gente ia colocar uma outra pessoa. Só que quando ela conseguiu o trabalho de au pair, a gente já tava sentindo no nosso coração. Porque aí Que talvez seria interessante morar só nós dois. É legal falar sobre isso, porque quando os casais perguntam pra gente, mas como que é dividir com outras pessoas? Neste caso, a diferença nossa é que eram pessoas conhecidas, a sua prima e meu melhor amigo. Isso. Então, se tornou mais fácil. Muitas vezes os casais estão indo pro intercâmbio, eu vou ter que dividir o apartamento, eu e a minha esposa, com outro casal, ou enfim, Sim. 2 caras, 2 meninas, e eu não sei quem são. Sim. Como é que será? Aí tem toda a preocupação, a gente entende. Tem a parte cultural, de limpeza, Tem de tudo, higiene. tem desafio, tem todo esse desafio. E a gente viu muitos casais passando por esse tipo de situação, Sim. ajudamos com as dúvidas, compartilhamos a nossa história. E é isso, estando lá, sentir, conhecer a pessoa que vai morar. Mas mesmo a dividir, gente sentir, pra gente foi conhecendo, tranquilo. Foi tranquilo. Não, foi tranquilo, assim, eu acho que a questão de... Entendi, tá, vai, fala lá, vamos lá. Não, foi tranquilo, porque a gente já conhecia e a gente tinha confiança. Então, Isso. não tivemos problema em relação a isso, de confiar, de deixar nossas coisas, da gente ficar tranquilo quanto a isso. Mas a gente tem que pensar que cada um vem de uma cultura familiar diferente e cada um tem uma personalidade e tudo mais. Então, eu acredito que no dia a dia da rotina, tinha vezes que, sei lá, eu e o Bruno, como casal, a gente queria assistir um filme e o Rua queria fazer uma festa. Ou, às vezes, eu e você, a gente queria, às vezes, fazer, sei lá, uma janta e eles queriam sair. Então, assim, a gente foi vendo que a rotina começou a não bater muito. O que eu acho que pegou pra mim, assim, naquela época, foi que nós estávamos num momento diferente deles dois. Nós saímos com eles, com os amigos, outros amigos que nós já tínhamos. Mas a gente não estava mais na pegada. Mas nós não estávamos naquele mesmo ritmo Sim. que eles solteiros. Então, a gente entendeu que aquilo poderia começar a atrapalhar um pouco o nosso relacionamento. Nossa rotina, e né? a nossa rotina. Atrapalhar, acho que não, porque a gente sempre saiu muito, a gente sempre Sim. socializou. Nunca foi um problema, mas é o que você acabou de falar. Começou a virar uma pegada diferente. Uma pegada diferente, até porque era o primeiro ano de intercâmbio deles e já não era mais uma novidade pra gente. E era a primeira vez que a gente estávamos morando juntos também. Exato. Então era tudo novo. Tudo muito eu novo. ali com 26 anos, você já com 22 anos. Então era uma situação nova. A gente começou a namorar e já começou a morar junto, foi literalmente isso. E aí a gente entendeu, seria legal se a gente tivesse o nosso espaço. E acho que partiu até de você, né? Partiu de você, poxa, a gente podia alugar um flat, alguma coisa assim, e a gente morar juntos. E foi o que acabou acontecendo depois. E aí depois. acabou casando da gente conseguir um lugar junto, no mesmo mês que a Júlia. Ter conseguido o au pair. Então a Júlia saiu e nós dois saímos e o Juan alugou as outras vagas. Aí o Juan passou outras vagas para as outras pessoas e aí nós fomos morar juntos. E aí começou acho que o oficial, né? Aí começou o oficial, vida de casal. De casal, namorado, casados, morando juntos. Sim, só nós dois. Segundo minha mãe, isso já era um casamento. Morou junto já era um casamento. Naquela época eu achava que não, mas hoje eu olho para trás. Era. E eu lembro quando as pessoas falavam, eu discordava, eu falava, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não vai influenciar em nada. Cara, totalmente enganado. Muda totalmente. Então, por exemplo, para você que tá aí no Brasil, você que tá aqui no Brasil, tá indo fazer intercâmbio em casal e vocês moram separados, ou até mesmo, bom, para quem mora junto já conhece, mas para quem mora cada um em uma casa e vão pro intercâmbio morar juntos, se preparem, porque é uma rotina mudou diferente. Tudo. Vocês vão dividir contas. Mas a gente já divide contas em restaurante, mas é completamente diferente. Vocês vão cozinhar juntos, vocês têm que limpar juntos, cada um vem de uma cultura familiar diferente. É um casamento. Então, e além disso tudo, é o que a gente sempre fala. País diferente. País, cultura, idioma, clima. Tudo. Tudo diferente. Tudo isso. E vai afetar. Então, conhecer pessoas novas, enfim, vai influenciar totalmente. Aí que é a pergunta do milhão. Manda. O que você acha que mais fortaleceu o nosso relacionamento? Eu acho que foi a responsabilidade mesmo, porque eu lembro que no começo eu me sentia muito... Eu sempre fui muito solto desde sempre assim na minha vida. Eu nunca tive problema assim para sair. Minha mãe nunca foi aquela mãe, né, de me segurar em casa, preocupada, ligando. Fazia o papel de toda mãe, mas eu nunca tive o problema desde cedo
de fazer as minhas coisas, sempre foi muito tranquilo. E aí quando você está numa situação onde você está dividindo uma casa com uma outra pessoa e você tem as suas responsabilidades ali, os seus compromissos com relação à casa em si, organização, supermercado, Sim. limpeza, enfim, até mesmo questão de sair. Tipo, não dá para você ficar saindo toda hora e deixar a pessoa em casa. A gente vê muitos casais fazendo isso muito bem, tem pessoas que se aceitam muito bem. Eu, pelo menos, eu não acho legal, né? Você, sair uma vez, 2 vezes na semana para ver um amigo, eu acho que é saudável, tem que acontecer, mas não como era antes. Então eu comecei a sentir que minha rotina mudou muito, no sentido tipo, vamos num happy hour hoje, vamos conhecer um pub hoje, vamos programar alguma coisa para fazer diferente, vamos sair com o pessoal da escola. Não era sempre que dava. Íamos, mas não era sempre que dava para acompanhar naquele ritmo. Então, eu acho que a responsabilidade, respondendo assim a sua pergunta, que fez a diferença ali, sabe? Eu comecei a ter mais maturidade como casal. Fez sentido? Fez. Foi a sua pergunta? Porque antes, tipo, não tinha isso. Mas o que mais você acha que mais fortaleceu o nosso relacionamento? As responsabilidades de morar junto, as responsabilidades de morarmos juntos. Entendi, agora entendi. E você tá comprometido com aquilo. Sim. Porque se você chega lá e você achando que você vai ter um estilo de vida diferente do que você estava acostumado aqui, quando cada um morava em uma casa, vocês vão terminar daqui a pouco. Vocês vão terminar daqui a pouco, porque... Vamos dizer assim, tudo lá é muito acessível, tudo é muito fácil. Pessoas interessantes, pessoas bonitas, pessoas chamando, vem, vamos, isso é bom. Isso... se você não colocar sua cabeça no lugar, se você não segurar o freio de mão e você não tiver comprometido... Isso tanto para casal quanto para solteiro. Para os dois. Mas é isso, acho que para o solteiro, tudo bem, eu concordo que é para os dois, mas fazendo a comparação, o solteiro aí é um compromisso ele e ele, né? Então, ok. Agora, por um casal que se ama e está apaixonado, se eles vão para o intercâmbio e chegam lá achando que vão ter uma vida, tipo, sei lá, diferente do que eles viviam antes, no sentido de cada um morar numa casa e ainda tinha uma rotina, só nos vemos de final de semana, quarta-feira eu vou pro futebol, quinta-feira pro barzinho, sei lá, alguma coisa assim. Eu não acho que... Até porque a rotina do exterior é diferente daqui, não tem, tipo, quinta-feira futebol e terça barzinho. Então, tipo, até porque mas tem muita lá... coisa pra fazer também. Sim, mas até lá porque também, assim, às vezes você vai trabalhar todo dia à noite e vai estudar de tarde. Então depende muito da rotina de cada um. Não, tudo bem, vai depender muito da rotina de cada um. Mas às vezes no primeiro, por exemplo, o primeiro mês, segundo mês, talvez terceiro mês, onde a pessoa está tirando a documentação, ainda está se acostumando com o país, ela está, né, tá desbravando. Tá desbravando tudo. E aí tudo é novidade. Um é mais solto, já fala inglês melhor, já conseguiu o trabalho. Eu não lembro de nenhum casal que morava separado aqui no Brasil e foi pra Irlanda e continuou morando separado. Tipo assim, somos só namorados, então eu vou conseguir uma vaga feminina e você masculina. Todo mundo que eu conheci, que eu lembre agora, mesmo sendo namoradinho no Brasil e tal, chegou na Irlanda e começou a morar junto, porque seria mais fácil conseguir. Totalmente. Acho que não existe, eu nunca vi. Eu também não. Então, assim, é uma dica que realmente é pra quase 100% das pessoas, de vocês. Bom morar juntos. Eu acho que o que mais fortaleceu o nosso relacionamento no intercâmbio foi o lance da gente ser... Como que eu posso ser? A intensidade. Eu acho que a intensidade fez a gente amadurecer muito. No sentido de, lá é tudo tão intenso que, sei lá, 6 meses de relacionamento lá vale muito mais do que no Brasil. Por quê? Porque lá você não tem, tipo, hoje eu não vou poder te ver porque eu vou no churrasco da minha família. Não. Tipo, vocês estão 24 horas juntos. É um pelo outro. É um pelo outro. E aí que tem esse lance que você precisa saber separar as coisas. Porque pelo menos uma das coisas que pegava muito no meu relacionamento com o Bruno era, sim, de cada um ter o seu momento, de você saber separar as coisas, mas ao mesmo tempo de vocês estarem juntos e amigos, né? Porque pode tornar algo sufocante também. Exato. Pode tornar algo sufocante. Então você começa a achar problema na pessoa onde às vezes não tem. E aí começa as discussões. Tem que ter muito cabeça, tem que ter paciência, porque assim, da mesma forma que fortalece, né? Muito. A gente tem, né, são 10 anos que a gente está juntos, a gente teve o nosso ano sabático e, né? E hoje nós estamos juntos de novo, então, enfim,
São muitos desafios como um casal que você Até vai viver num mesmo- intercâmbio. até- Muito comprometimento, muita responsabilidade, Sim. entrega. E tem que entender que não vai dar pra ter aquela vida que você tinha antes. Porque a partir do Até- momento que juntou as escovas de dentes, Exato. já era. Até mesmo o lance de dividir conta, por exemplo. Conta de energia, supermercado. Às vezes um quer gastar mais, outro gasta menos. Às vezes um, quando sai pra beber, gasta mais, outro gasta menos. Cara, tudo isso tem que ser muito bem alinhado. Eu e o Bruno, a gente tinha muito bem alinhado isso. No início, a gente penou um pouquinho nessas questões de, tipo, de dividir as contas, de entender como que ia funcionar a nossa rotina nisso. Mas é uma coisa que eu indico que vocês, tipo, já combinem desde sempre como que vai ser. Não a ponto de criar expectativas. Ai, a nossa vida vai ser assim. Mas olha, eu acho importante eu ter os meus amigos, você ter os seus amigos, pra gente ter uma rotina que deixe mais dinâmica, pra não ficar só nós dois, principalmente que a gente vai num país onde só vai estar nós dois juntos. Então a gente tem que se forçar a conhecer pessoas novas. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Sim. Falando um pouquinho sobre isso, qual foi o momento mais difícil pra você como casal no intercâmbio? O momento mais difícil, eu acho que foi essa adaptação da virada de chave de solteiro, de morar sozinho e de morar juntos. Pra mim, que tem a ver com a sua pergunta anterior, que é a questão Sim. da responsabilidade. Porque eu comecei a viver um estilo de vida totalmente diferente do que eu sempre estive acostumado. Do solteiro praieiro. Solteiro pro casado. E aquilo pra mim foi um choque, assim. Foi bem difícil mudar aquela rotina. Até porque antes de mim você tinha tido, tipo, poucos relacionamentos sérios, né? Então. Mas acho que isso não tem a ver com morar juntos. Não, porque o lance de você não ter tido a experiência, às vezes, de ter ficado tão intenso, principalmente num outro país, que só tá eu e você. Então foi uma coisa mais forte, eu digo, assim, de. Em todos os sentidos, sim. Sim. Sim, né? Mas o de morar... Da experiência mesmo. Do morar juntos, quando... Sim, foi a primeira vez. Quando de mudou, nós dois. Quando mudou, eu achava que ia ser, assim, super tranquilo. Pô, você tá lá morando com a sua namorada, né? E no dia a dia E qual foi a diferente. realidade? Diferente do que a gente vê nos filmes. Eu acho que pra mim, o nosso relacionamento, o momento mais difícil de nós dois juntos foi quando a gente viu que os nossos amigos estavam indo embora. E aí, pra mim, foi a parte mais difícil. Sério? Foi quando eu me vi muito só eu e você. E a nossa rotina... E foi mais ou menos na mesma época que a gente perdeu os nossos empregos. E foi quando, tipo, a Blue começou a ser criada. Então, eu acho que essa avalanche de sentimentos de estar só eu e você diariamente... E, ao mesmo tempo, perder o emprego, os amigos indo embora. Porque, cara, lá, quando você se despede de um amigo, parece que a pessoa morreu. Eu tinha essa sensação. Nos primeiros. Depois você começa a se acostumar, né? Eu tive Depois, segundo, isso. terceiro ano, você começa a se acostumar. Mas os primeiros... Nossa, eu lembro quando a Nanda foi embora, parecia que eu tinha perdido uma irmã minha. Eu lembro da intensidade disso aí. Mas o meu foi o primeiro ano, assim, quando os meninos foram embora. Fiquei bem chateado, emotivo, assim. Poxa vida, parece que uma parte tá indo embora. Porque... Que nem você falou, em 6 meses parece que você viveu 2 anos. Você vive tantas coisas em tão pouco tempo e é tudo tão rápido que ganha uma proporção, né, dentro da gente que é pra sempre. Mas depois, depois você começa a se acostumar. É que a gente passou da fase intercambista para morador, né? Para residente. Exato. Então, acho que isso aí a gente acabou se acostumando. Aí depois eu fui me acostumando, mas isso foi no segundo pro terceiro ano, que pra mim foi o momento mais difícil, assim. E qual que foi o momento mais especial, assim, o mais marcante como casal pra você no intercâmbio? A gente teve vários momentos muito especiais. São muitas histórias, quase 7 anos. Naquela época lá, né? Então, eu acho que um momento muito especial, eu vou tentar resgatar alguma coisa, porque realmente tem muita coisa. Fora as nossas, acho que dentro das nossas viagens, eu diria que foi o cruzeiro, assim, pra mim. Foi uma experiência, saber que eu... O primeiro, porque a gente já fez 2 cruzeiros. O primeiro, 15 dias em alto mar, sabe? Assim, cruzando até chegar no Brasil. Então, pra mim, foi um momento, assim, muito marcante ali, porque a gente falava disso, olha o que a gente tá vivendo, olha isso que intenso, a gente acabou de se conhecer, a gente trabalha ali ganhando nosso dinheirinho, a gente que tá pagando essa viagem. Então, e pra mim era uma coisa, assim, muito distante um cruzeiro pra minha realidade de vida antes no Brasil, sabe? E durante o meu intercâmbio se tornou algo, assim, acessível, não foi à toa que nós fizemos 2.
Mas obviamente que teve outros momentos marcantes também, que acho que as nossas conquistas juntos. Mas eu assim, acho que você ter pontuado isso é muito interessante. Porque, querendo ou não, foi uma grande conquista nossa, porque 600 euros, né? Uma viagem de 15 dias de navio. Pois é. Foi, eu acho que uma das primeiras conquistas que a gente teve com a nossa independência financeira no exterior, né? Uma das Porque primeiras. a gente já estava Em casal, como a gente- casal, a isso. gente já trabalhava, a gente tinha o nosso salário. Então a gente teve essa condição de pagar isso. Pra Namorando, mim, acho que foi a nossa primeira viagem juntos. não. A primeira para Paris, Ah, é porque pra nós não Paris você não me estávamos pediu em namoro. E Isso eu deixo para um outro momento. Deixa pra Mas, outro resumidamente, ele me chamou para ir para Paris como amigo. Eu jurava que ele ia me pedir em namoro na Torre Eiffel. Passou Não 3 rolou. dias de viagem, voltamos para Dublin e nada. Aí veio me pedir deitado na cama antes de dormir em Dublin. Tá vendo só, meu amor? E aí depois a gente fez um cruzeiro. Né? A gente fez um cruzeiro, Tava lá em Paris, queridão. Mas Todo investimento. É muito clichê, Aí, ó. é muito padrão. Todo mundo já faz esperando já. Aí fez na cama. Fez no quarto, na hora de dormir. Foi isso. Enfim. Mas pra mim, eu acho que a nossa maior, assim, a maior lembrança que eu tenho de conquista no intercâmbio, uma coisa que Marcou. ficou muito marcado pra mim, ao mesmo tempo que foi o momento mais difícil, que foi quando a gente perdeu o nosso trabalho, também foi o momento mais importante, que foi quando a gente deu o nosso primeiro passo pro empreendedorismo. Foi. E quando a gente criou a Blue, dentro daquele flat. Porque eu lembro que, tipo, nas primeiras semanas a gente tava com dinheiro contado pra comer. A gente não tinha família pra mandar dinheiro, então a gente tava, tipo, contando dinheiro, moedinha. Vamos bem organizadinho pra fazer a compra, pra isso, aquilo outro, pra pagar nosso aluguel. E aí a gente teve a ideia de criar o canal do Casal em Dublin. E aí as coisas foram mudando, a gente foi criando conteúdo. Então, assim, se você for pesquisar no YouTube Casal em Dublin e ver lá o primeiro vídeo, #1, quando você olhar para esses 2 rostinhos, você fala, cara, é um casal que, tipo, tinha acabado de perder o emprego e tava ali investindo naquele canal, porque aquilo poderia ser uma virada de chave na vida deles. Não, eu concordo. Então, pra mim, esse momento, esse insight que a gente teve juntos como casal, essa conquista, que muitos poderiam estar na nossa pele, dentro de um flat pequeno, olhando a nossa situação. Eu tinha conseguido um emprego naquela época de au pair, então eu ia 3 vezes na semana para uma família numa outra cidade, Ganhava em Salins. 300 euros, alguma coisa assim. Pegava 2 ônibus, um trem para chegar na casa da família, pegava Uma chuva, hora todo frio, dia pra ir, 1 hora todo dia. Fazer tudo isso. Abrindo a Blue, né? Isso tudo abrindo a Blue, com isso a Blue tudo. já acontecendo as primeiras vendinhas também. O primeiro vídeo do Casal em Dublin eu editei no Touch, no único iPad que eu tinha. É verdade. Então, assim, isso pra mim, com toda certeza, é um marco extremamente importante na minha vida. E eu gosto de relembrar, pra lembrar da onde a gente saiu, assim. Da onde tudo começou. Você sabe que é verdade, eu concordo com tudo que você falou. E um momento muito especial dentro desse momento foi quando a gente olhou um pro lado do outro e a gente falou assim, agora dá pra só viver da Blue, agora dá pra ir. Eu chorei horrores que eu tive que sair do au pair. Aí a gente falou assim, agora acelera mais e vamos embora. Agora a gente precisa continuar nessa pegada, né? A gente voltou pro Brasil, fez encontro do casal em Dublin. Aqui em Marília vieram 14 pessoas, em São Paulo foram umas 200 pessoas. E a partir dali vários contatinhos e a gente conseguiu fazer várias vendas também. Sim. Conseguimos fazer as vendas e... Primeiro encontro foi no bar do Gabriel Macário, que foi quem me Gabriel, buscou na época, no aeroporto quando eu cheguei. Então, olha como que as amizades do intercâmbio podem ser extremamente especiais. E se estenderam ao ponto de ajudar, né? Num momento especial que foi lá atrás. Nós nos ajudamos, porque era ele estava começando também início com o bar. do bar dele tinha e o primeiro meses. Era o início do bar dele, o primeiro encontro do casal em Dublin. Então, a gente levou as pessoas pra lá e ele cedeu o espaço dele. Levamos clientes, né? E olha que doideira. E a gente não esperava que ia tudo aquilo de gente também. A gente levou um susto, eu fiquei super rouca Teve gente que veio de Curitiba, tem uma menina Pegou que veio do Nordeste. de Manaus, teve uma que veio de Manaus. Goiânia. Pessoal, peguei o voo, estou aqui desde cedo esperando o encontro para falar com vocês sobre intercâmbio. Que doideira. Então, isso foi marcante também, né? Foi. Porque ali a gente falou, tipo, cara, tá rolando real. Tá rolando. E aí começou a ganhar uma proporção. A gente falou assim, mas agora a gente precisa
de ajuda, a gente precisa de pessoas. E aí, enfim, né, aí começou a se formar toda a estrutura aí da Blue, né, passaram várias pessoas e daquela época o Luizão e o Caião estão aí até hoje também, enfim, depois veio todo o time também. Sim. E então, sim, são muitas conquistas, assim. E dali pra frente, a Blue só cresceu, nosso segundo filhote, que a gente... eu trago essa história aqui da Blue, porque faz parte da nossa história como casal. É verdade. Mas, resumidamente, me fale. Só para pegar um ganchinho aqui que veio uma na cabeça, que tem a ver, né, do casal, que a gente pode ser um espelho, uma referência para outros casais que estão indo fazer um intercâmbio. Uhum. A gente teve muitas dificuldades, morar junto, né, a gente se conheceu melhor. Não foi fácil. Não foi fácil, muita bateção de cabeça, pouco dinheiro. Personalidades muito diferentes. Personalidades diferentes. Fortes. E tudo foi acontecendo assim tão rápido. Sim. E a gente se questionava, caramba, é isso? Vai dar certo? Não, vai dar certo. Vamos Será continuar? Que é pra ser? Será que é para ser? E assim, né, Deus foi revelando as coisas foram acontecendo, se materializando e se passaram 10 anos e estamos aí. Então, acho que como empresa, com um filho. Um ajudou o outro, né? Sim. Nos ajudamos, nos agarramos um no outro. Você com o que você tem do melhor e eu com as minhas ferramentas, o que eu tenho de mim, né? As melhores características em mim. E um fortaleceu o outro para a gente buscar o que a gente sonhou e acreditava. Almejou. Né? Almejou. Então, acho que o casal é isso, né? Se vocês estiverem comprometidos com as suas responsabilidades, acho que se ajuda muito, né? Acho que Sim. É isso, cara. Formação de família, acho que é isso. Eu acredito que, assim, existem pontos positivos para ir solteiro, sozinho. Tem pontos positivos de ir com amigo. A gente tem todas as opções. Sim. Eu fui sozinha. O Bruno foi ele e o André como amigo. E depois a gente transformou nosso intercâmbio em casal. Então a gente tem todo um know-how de vários tipos de forma de ir como intercâmbio. Eu não faria absolutamente nada de diferente. Acho que o tempo que eu fui sozinha foi muito bom, porque eu, primeiro dia eu cheguei lá e já fui pro Temple Bar, já conheci gente, já fiz amizade, já me movimentei. Acredito que você ter ido com o André, um acabou auxiliando o outro, até pra vocês terem força. Ali na primeira semana você já falou, o que eu tô fazendo aqui? E aí ele já te impulsionou. E querendo ou não, como casal, eu acredito que quando o casal, mesmo eu e o Bruno, a gente tendo muitas diferenças de personalidade, batendo muito cabeça, não foi fácil. Se vocês veem aí nas redes sociais fotos, vídeos do casal em Dublin, achem que foi perfeito. Não foi perfeito. Quem acompanhava o casal em Dublin naquela época, né, se sentia muito inspirado pelo nosso estilo de vida, achavam que era tudo perfeito. Eu lembro até que em alguns vídeos algumas pessoas comentaram assim, parece que vocês vivem tudo perfeitamente aí, que tudo é lindo, maravilhoso. Não. Não, tanto é que os vídeos do casal em Dublin sempre começaram com preto e branco, com os erros de gravação, que normalmente era eu e o Bruno quebrando pau pra poder gravar o vídeo. Então, não vai ser fácil. Principalmente se você ainda não mora com o seu namorado e você vai pro intercâmbio pra morar com ele, saiba que vocês estão vindo de duas culturas totalmente diferentes, familiares. Vocês vão bater cabeça, vocês vão quebrar cabeça, vocês vão ter dificuldades, problemas, mas o mais importante é a comunicação, vocês alinharem o que vai ser feito, como que vai ser feito, em questão de contas, saber que o outro é o seu apoio, saber que por muitas vezes você vai dar 90% e a outra pessoa só vai dar 10% dela. E no dia seguinte ela vai dar 50% e você 50%. No outro dia eu vou dar 40% e o Bruno 60%. Não é sempre que no relacionamento a gente vai conseguir dar 50% de cada um. Tem dias que eu não vou estar nem um pouco bem. E eu vou precisar de 90% do Bruno. E vai ter dia que às vezes ele vai estar cansado, vai estar triste. E eu vou ter que dar os meus 90%. Então, um ajudar o outro. Principalmente num país que a gente não tem referências familiares, né? Então, acaba tudo ficando muito mais intenso. Então, eu acho que é isso. Você lembra quando eu falei pra você, eu não quero que, se a gente começar a namorar, eu não quero que você olhe pra trás e depois você se arrependa. Cara, eu tinha muito medo disso. Porque você chegou... E você já... Não, mas assim, você curtiu uns 2 meses. No começo a gente só ficou, não tinha nenhum compromisso. Sim. Então... As coisas começaram a ficar mais sérias no mês do seu aniversário, em julho. Começou a ficar mais sério em julho, né? Exatamente. Ou seja, maio, junho. Exatamente. 2 meses ali, mas muito intenso, aproveitou. Então, quando a gente começou a namorar...
E naquela época eu achava que eu era muito mais velho que você, eu com 25 e com 21. E não, é próximo. Tá bem próximo, assim, a diferença de 4 anos, assim, Sim. de idade, né? Sim. Mas quem tá com 25, tá com 25. Quem tá no 21, acabou sendo dos 18, 19, 20, 21... Você já pode entrar, por exemplo, na Dices, né? Já pode entrar nos barzinhos, assim, tem um barzinho que você já pode entrar com 21 anos. Então, tipo assim, puta, agora é oficial mesmo. E aí eu tinha essa preocupação de estar cortando o meu rolê. O seu barato, o seu rolê, de viver mais intenso aquilo ali. Eu tinha essa preocupação. E hoje você fala, poxa, não me arrependo de nada. Então, assim, Não caramba, que bom, né? Que legal que deu certo. E acho que é isso, né? A gente tem, é dedicação, ter paciência, se entregar. Nenhum relacionamento vai ser fácil, nem de amizade. Tanto é que eu quebrava o pau com a Nanda também, que a gente morava junto. Por sinal, eu já convidei as meninas que moravam comigo pra gente gravar um podcast. Já tá marcado. Então, mês que vem a gente vai gravar junto. Vai ser uma loucura o tanto de gente falando junto. Vamos ver se vai dar certo. E me poupe das histórias de vocês aí, viu? Vamos respeitar aqui a audiência desse programa. Tem histórias que eu nem contei aqui do Bruno na janela esperando eu sair e voltar da balada, porque eu vou deixar essa pra Ananda contar, que ela adora contar essa história do Bruno causando quando eu era solteira e vizinha dele. Mas é isso, eu não me arrependo de nada, eu acho que todo tipo de experiência é bem-vinda. Se você tá em dúvida em relação se você vai sozinho, porque você tem medo de ir sozinho. Eu fui sozinha com 21 anos, uma garota que não conhecia absolutamente ninguém. Tudo bem que eu tenho uma personalidade muito comunicativa, mas foi o que o Bruno falou. Eu não falar inglês me tirou completamente da minha zona de conforto. E tirou de mim a principal ferramenta que eu tenho na minha vida, que é a comunicação. Então, eu me senti muito instável lá em questão disso. Tipo, eu não conseguia me comunicar com as pessoas. Então, tipo, quem é a Luana sem a comunicação? Então, isso mexeu muito comigo, mexeu com a minha autoestima, no sentido de, tipo, meu Deus, que ridícula que eu sou. Nossa, o que eu tô fazendo? E hoje, essa mesma menina de 21 anos tem a sua própria empresa, casada, com filho, empreendeu no intercâmbio e saiu de lá vitoriosa. Então, se você tá pensando em ir sozinho e tem essa dificuldade, tem esse medo de ir para um país onde você não conhece ninguém, o que vai acontecer comigo? Cara, lembre que há 10 anos atrás o Google Translator não funcionava do jeito que funciona hoje. E hoje você consegue se virar tranquilamente em qualquer lugar que você vá. E acaba tendo até um problema de você não usar isso como muleta para você acabar se sempre comunicando, porque isso acaba prejudicando a sua experiência e a sua evolução, né? Então, se você é solteiro, não deixe de fazer com medo de ir sozinho. E se você é casal, se planeje, converse, alinhe as suas expectativas, o que você realmente espera da sua experiência como intercâmbio, para que vocês consigam ter uma experiência legal para ambas as partes, como homem, como mulher e como casal também, né? Morando junto, doação um pro outro. Porque é o que você falou, se um só doar 40 e o outro 60, e uma hora isso aí vai dar ruim. Então tem que ser recíproco, tá bem alinhado para ter sucesso. Exato. Porque senão vai desandar e, enfim, e lá fora, tudo novo, o mundo vai te chamar. Vem! E aí é onde a gente vai separar os homens das mulheres, né? E os meninos das meninas. Exato. É mais ou menos por aí. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Show! Gostou de participar? Show, bora. Nossa, é sempre bom estar aqui, né? Vamos. Vai me chamar mais vezes, né? Vamos. Então tá bom. Ó, queria deixar aqui público. Obrigada por ter feito parte da minha vida no meu intercâmbio. Por ter conquistado tantas coisas comigo. Vamos juntos. Se não fosse você, a Blue não existiria, a Conexão Blue não existiria, o Romeu não existiria. Então, eu sou muito grata, não me arrependo por absolutamente nada que eu tenha feito. E acredito que era pra gente se encontrar na hora e no dia que a gente se encontrou. Porque foi naquele dia que Deus começou a escrever a nossa história. E eu sou muito grata por isso. Eu também. Te amo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Espero que tenha servido para vocês como inspiração, contando um pouquinho mais sobre a nossa experiência, um pouquinho mais das nossas intimidades como casal, como intercambista. Falando também um pouquinho mais pra vocês em relação à nossa experiência como solteiro, indo como amigo. Se você ainda não assistiu o podcast do Bruno contando um pouquinho mais sobre a história dele em específico, corra lá pra assistir, que tá muito legal. Ele conta um pouco mais como ele decidiu fazer o intercâmbio, como que ele foi com o André. Então lá ele conta um pouco mais sobre a experiência de ir com um amigo. E é isso, não esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais. E a cada 15 dias
dias tem um podcast novo pra você, pra te inspirar e pra te encorajar a realizar finalmente o seu sonho do intercâmbio. É isso aí, pessoal. É isso? Super beijo. Beijo. Tchau. Tchau.